A nossa convidada de hoje tem um dom, mas ela precisou que outras pessoas mostrassem para ela esse dom. Ela adorava ajudar as amigas a montarem os looks, mostrava isso nas redes sociais, até que uma influenciadora procurou ela querendo contratá-la para montar os looks. Aí ela entendeu que não tinha como fugir. Fez o curso de consultoria de imagem e hoje ela ajuda pessoas a se sentirem melhor com a sua própria imagem. Ela é a Loi Silva. Olá, Rê, bom dia, obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda, Loi. E a sua história, você é jornalista, você já trabalhou, eu acho que foi em lojas de maquiagem, era maquiadora profissional, até que começou a trabalhar como consultora de imagem e se encontrou. Como foi esse seu processo para descobrir esse seu dom? Então, eu costumo dizer que eu não procurei meu trabalho é quem me encontrou. Antes de começar a trabalhar como consultora de imagem, né, de me formar e trabalhar como consultora de imagem, eu gostava de fazer isso, mas sempre foi natural, digamos assim. Quando eu morava no Brasil, eu tinha as minhas amigas de trabalho, colegas de trabalho, as minhas amigas, e eu era aquela amiga que ia às compras, eu levava nas lojas, eu ia ao shopping, e aqui não foi diferente. Quando eu vim pra aqui, eu lembro de uma altura, trabalhando numa loja, uma colega minha disse assim: Loi, amanhã eu vou ter um casamento e eu preciso de arranjar as unhas. Eu, tá bem. Depois do expediente, eu levei todo o material para o trabalho e depois do expediente eu arranjei as unhas da colega ali. Depois teve outro que queria cortar o cabelo. Eu falei: você vai na fé? Vai na fé. Então, vamos lá que eu vou dar um jeito nesse cabelo. Você é cabeleireira. Então, eu sempre tinha assim aquelas dicas e as minhas amigas confiavam nisso. Eu lembro até de uma vez que uma colega de trabalho falou: você podia abrir um canal no YouTube. Mas isso pra mim era demais, né? Porque eu não fazia a menor ideia de como que aquilo funcionava. Quando veio a época do Instagram, eu até fui um pouquinho mais demorada para começar a usar o Instagram. E aí eu falei: eu vou partilhar aquilo que eu sei, né? Eu trabalhei 9 anos no shopping, como você falou, trabalhei em várias lojas. Eu acho que isso trouxe skills que eu conseguia trazer mais informações também ali pro Instagram a nível de dicas. Então, até sabia o que o público queria saber. Exato. Né? Então eu trabalhei em lojas de feminina de moda, eu trabalhei em cosmético, eu trabalhei em perfumaria, eu trabalhei em ótica. Então, em cada loja tinha ali o departamento que a gente fazia as formações e eu me formei na perfumaria como maquilhadora profissional e eu trabalhei como maquilhadora profissional. Então, o meu Instagram começou assim, com maquilhagem. Eu dava mais dicas de maquilhagem, até que comecei a dar dicas de moda, porque eu aplicava essas informações em mim, que era o guarda-roupa cápsula, né? Na altura a gente falava guarda-roupa cápsula. E aí sim, eu fazia vídeos, estava na universidade, fazia vídeos partilhando os meus looks, e falando sobre compras inteligentes, sobre um armário funcional, como se sentir bem com a imagem, mas tudo ali a nível de dicas, era mais dicas e dicas. Quando a blogger, a influencer, me procurou para contratar os meus serviços, eu olhei para ela e: que serviço? Não existe serviço. E eu parei nessa pergunta dela e falei: não, talvez aqui alguém veja que há dentro do meu conteúdo, né, algo de valor, daquilo que eu ensino, tem valor, alguém mais do que eu consegue ver valor nisso, né? Alguém além de mim consegue ver valor nisso. E aí foi quando eu decidi pesquisar por onde começar a estudar a consultoria de imagem. E você falou que criava conteúdo para rede social há muito tempo, né? Começou criando conteúdo para rede social e outro dia eu vi uns stories seus que você diz que você cria conteúdo, vive dando indicações para as pessoas, mas as marcas, elas não veem muito os micro-influenciadores, que elas só querem os influenciadores já muito grandes. E como que você sente esse mercado de influenciadores aqui em Portugal? Você sentiu a mudança desde quando você começou para agora? Então, eu noto que sim, houve um progresso, mas que há todo um caminho para percorrer. O que eu noto? Marcas grandes já entenderam o que funciona. As marcas grandes, muito grandes mesmo, multinacionais e marcas que usam as redes sociais para se divulgarem,
elas perceberam que o micro-influenciador, ele tem muito mais proximidade com o consumidor, né? Ou seja, com a sua audiência, consegue conversar pelo direct, coisa que um macro-influenciador não consegue. E essa influência, um por um, né, de um para um, ela é muito mais eficaz. Porque as pessoas veem ali quem está do outro lado como uma amiga. Que tem mais confiança. Muito mais confiança. Por outro lado, as marcas pequenas ainda têm essa visão de que precisa de ter muitos seguidores para poder contratar esse influencer. E a outra coisa que eu noto é, essas pequenas marcas, coisas que as marcas grandes também já notaram, é que essa influência ela é feita no longo prazo. Ela não é feita, hoje você me manda um produto, eu partilho nos stories e as pessoas vão comprar. Não é assim que funciona. Então, a influência, eu uso aquele produto todos os dias. Eu, inclusive, tenho dentro da minha marca, que é batom primeiro, bom dia depois. Todas as vezes que alguém vê um vídeo falando sobre batom, as pessoas me mandam. Porque eu tô falando sobre isso anos e anos e anos. Então, essa repetição da frase é a mesma coisa da repetição da marca. Né? Eu tenho uma marca que eu uso com o meu bebê e as pessoas me mandam mensagem falando que compraram orgânico, né? Até pouco tempo era orgânico. Eu comprei porque eu gosto do produto, porque eu pesquisei o produto e eu uso o produto desde que ele nasceu. E as pessoas olham para o produto e elas lembram-se de mim porque eu partilhei isso antes de ser um conteúdo de pago. Sim. Não é? Antes de ser uma publi. E isso, aí é que está o ouro. Eu acredito que aí é que está o ouro. Só que as marcas grandes conseguem ver isso. Então, o influenciador trabalhar nisso no longo prazo, usar nos seus stories, usar no seu feed de forma orgânica, né? E aí sim, o público, no longo prazo, vai reconhecer a marca, vai lembrar onde que ele viu aquele produto sendo divulgado. Isso é uma coisa que eu vejo muito, tanto com clientes meus, quanto pessoas, outras marcas parceiras. Porque não entendem que tem que ser assim, por exemplo, eu mandei tal coisa para fulano, ele gravou um vídeo e não teve retorno. Então a pessoa veio aqui, fez um tratamento e não veio cliente nenhum. E aí eu sempre tenho que explicar isso, porque a repetição é você ter aquela consistência de estar sempre postando para as pessoas gravarem. A pessoa não compra do primeiro, vi ali, já quero comprar. É quando ela está vendo sempre você usar aquele produto que ela vai comprar. Mas isso e olha, até os influenciadores, tem muitos que não têm essa noção ainda. Eles querem fazer também uma publi só e pronto. Eles mesmos não querem construir muitas vezes isso. Eu acho que é dos dois lados que precisa ter essa educação. Porque lá está, a confiança vem do relacionamento. Exatamente. E a gente não cria um relacionamento, oi, bom dia, e amanhã você está comprando essa pessoa. Não, o relacionamento ele é feito aos pouquinhos, é realmente no longo prazo. Quer seja para o influenciador, quer seja para a marca. Então, quando a marca consegue encontrar um influenciador que realmente já gosta da marca no orgânico, eu acho que daí é o casamento perfeito, né? Mas isso é feito realmente ali no longo prazo. Sim, até influenciadores grandes várias vezes começam a mostrar a marca no orgânico e depois que fecham. Porque também ainda tem isso, tem muito influenciador que fala, não vou fazer porque é de graça, não quero fazer de graça. Mas às vezes você começa no de graça e aquilo você constrói a marca. As pessoas têm que ter paciência com as redes sociais. A verdade é essa. Exatamente. E falando em paciência, vi que você também só conseguiu encontrar a sua... Depois do autoconhecimento, que você conseguiu encontrar mesmo a sua imagem que combina com você, que eu vi que você já mudou muito também. Como que foi esse processo? Tudo começou pelo meu cabelo. Meu cabelo era o meu calcanhar de Aquiles. Só que o cabelo levava aos outros pontos ali da imagem. Então, eu tentava mudar o cabelo e automaticamente eu ia mudando as roupas, que era para as roupas combinarem com o meu cabelo. E acabava que nada funcionava. Então, eu tinha um cabelo comprido e eu tentei ser loira, eu tentei me encaixar dentro do perfil. Não, eu quero ser loira a toda força. E foi muito frustrante, porque cada mudança eu me frustrava mais, porque eu não me reconhecia, eu não me via daquela forma no espelho. Até que, quando eu fiz a minha coloração pessoal, eu demorei 3 anos, tá? Estudando
e tentando, eu ainda não... Você só fez depois que você já era consultora? Não, eu fiz a coloração antes. Antes de você ter feito o curso? Exatamente, eu fiz a coloração antes, e aí eu demorei 3 anos até fazer o curso de consultoria de imagem e depois a especialização em coloração. Mas aí, durante esses 3 anos, eu fui estudando sobre aquilo que funcionava para mim e aquilo que eu queria. Então, eram os 2 pilares, o que funcionava e o que realmente fazia parte da minha identidade. Até que eu falei, vou cortar esse cabelo, vou assumir a minha cor natural e vamos ver o que é que vai dar. E eu me encontrei, porque eu comecei a olhar no espelho e fazia sentido para a minha identidade. Sim. Então hoje eu tenho o meu cabelo como parte da minha, como a gente fala dentro da consultoria de imagem, assinatura de marca. Então o meu corte de cabelo, a cor do meu cabelo faz parte da minha assinatura de estilo. E automaticamente eu fui progredindo, digamos assim, na roupa, na maquilhagem, e usando a imagem não para aquilo que eu almejava ou para uma vida que eu já tive, sabe? Mas trabalhar a imagem para a vida que eu tenho hoje, me vestir para a vida que eu tenho hoje, manter o corte de cabelo, ter aquela maquilhagem para a vida que eu tenho hoje e não para a imagem que um dia eu pretendo ter. E foi assim aos pouquinhos, mas começou assim, tipo, eu primeiro fui em busca do conhecimento, ou seja, teoria, para depois ir para a prática. O que acontece muitas vezes com muitas mulheres e com muitas clientes que eu atendo é aquilo que eu fazia, que é a gente tenta a prática, né, com uma ideia, com um estereótipo, porque eu vi uma influencer usando, porque está em tendência, é um corte de cabelo que está em tendência, é uma cor que está em tendência, é uma maquilhagem que está em tendência, ou seja, tudo tendência, ou eu vi alguém, ou a minha amiga falou, e a pessoa vai, né, pela cabeça do outro, por influência do outro, e não para aquilo que realmente faz sentido para si, para sua identidade, para aquilo que realmente funciona para ela naquele momento de vida, para a realidade e para sua identidade pessoal, para o seu estilo, sabe? Exatamente. Eu costumo falar muito no workshop, nos meus cursos, né, enfim, dos meus clientes, que a construção da marca pessoal é como uma árvore. A raiz é a sua identidade e a árvore em si é como que você vai mostrar para o mundo o que está na raiz, como que você vai comunicar para o mundo. Porque é aquilo, tudo comunica. As pessoas, eu lembro que tem cliente meu que fala assim, mas eu preciso estar tô super arrumada, preciso estar assim, você está lá, você tem que... A intenção, tudo está de acordo com a intenção do que você quer transmitir. E como que a pessoa alinha a sua imagem com a sua comunicação? Como que faz isso, assim, como que é esse processo? Eu acredito na identidade. Sim. A pessoa tem que saber qual que é a sua identidade, porque aquilo que é falso não se sustenta no longo prazo. Exatamente. Né? Não se sustenta. Então eu posso até me montar todos os dias e aparecer nas redes sociais toda montada, né? Montada que eu digo de salto, com uma maquilhagem toda trabalhada, com cabelo, mas no longo prazo eu vou conseguir sustentar isso. Essa imagem que eu crio nas redes, ela faz sentido para a minha realidade? Se não fizer, no longo prazo, ela vai derreter, digamos assim, porque a pessoa não vai se sustentar. Então eu acredito que tem que ter, lá está aquilo que você falou, né? A identidade, né, pessoal, a imagem, a intenção. Tem que ter sim a intenção, mas a intenção ela não pode sobrepor a identidade. Eu acredito nesse pilar. Eu lembro assim, tá na moda vender high ticket. Aí a pessoa vai, se monta toda, às vezes se endivida para comprar um carro caro, só que não tem nada a ver com a pessoa aquilo, e aí ela não consegue sustentar isso. Porque ela vê que às vezes quer copiar outra pessoa na rede social e não dá certo. Eu acho também assim, uma coisa que eu vejo muito, uma vez eu tive um cliente que ele fazia umas lives sempre de regata e tal, porque ele vendia essa vida simples. E aí eu falei pra ele, olha, você tem que se arrumar porque a pessoa tem que sentir o mínimo de que você se arrumou pra estar ali. Mas por outro lado, às vezes, aí outro dia uma cliente falou pra mim assim, mas é que eu fico com preguiça de gravar vídeo que eu preciso me maquiar toda. Aí eu falo pra ela, mas você vai estar assim, toda maquiada? Você tá no seu dia a dia toda maquiada? Eu acho que precisa ter um mínimo da pessoa mostrar que se cuidou, Sim. que a pessoa, que você se importa, que nem quando você vai numa festa, você tem que ter um mínimo. Mas também não precisa fugir muito do que você é.
de quem você é, para você também não se afastar muito. Muita gente fala assim, preciso usar terno para transmitir autoridade, mas às vezes não é isso. O que você acha que transmite uma autoridade para a pessoa nas redes sociais? Assim, eu costumo dizer que o blazer, ele sozinho não faz nada, né? Um terno não faz nada sozinho. Na verdade, nenhum elemento faz nada sozinho. Então, a imagem ela é a construção de vários elementos. E essa construção, para transmitir autoridade, ela precisa ser trabalhada com a intenção, de acordo com aquilo que a pessoa deseja comunicar. E para isso, a pessoa precisa saber o que ela está comunicando. Então, lá está, voltamos àquilo que eu falei anteriormente, que é a teoria. A pessoa precisa realmente saber o que é que funciona, né? Sim. O que é que cada elemento comunica. Então, uma peça isolada, ela não comunica nada, né? Sozinha. Sim. É o todo. Então, assim, é a pessoa pensar o que é que os elementos, o que é que eu quero comunicar com os elementos que eu escolhi. Sim. E para isso ela não precisa de usar um terno, ela não precisa se fantasiar. Porque às vezes a pessoa veste um terno. Eu noto muito isso quando eu vou trabalhar o styling de fotografia, porque é um trabalho que eu recorrente até, que as pessoas hoje em dia com as redes sociais querem fazer fotografias profissionais e tem um estereótipo por trás da fotografia. E eu trabalho com fotógrafo que a gente vai muito na contramão disso, que é não, a fotografia, assim como a imagem, ela tem que partir de uma identidade. Qual que é a sua identidade? Qual que é o seu desejo de imagem? O que é que você quer comunicar para o seu público? Né? Mas essa comunicação, ela tem que partir da raiz. Sim. Né? Porque a raiz, ela vai manter essa árvore viva, né? Como você falou. Como é que eu vou manter essa árvore viva se eu começo pelas folhas e não por aquilo que está em profundidade? E a profundidade vem da nossa identidade. Né? Qual que é ali, o que é que eu quero comunicar efetivamente? Sim. Mas o que é que faz sentido eu comunicar dentro da minha personalidade? Faz sentido eu criar um estereótipo que não vai se sustentar no longo prazo, que nos stories, no feed, vou transmitir uma mensagem, mas no face-to-face, quando eu estiver com o meu cliente, eu não tenho nada a ver. Exatamente. Você está falando isso, o meu workshop, o curso, é exatamente isso também. Eu começo da identidade, a pessoa descobrir ali o que ela tem clareza, do que ela quer falar, para ela poder comunicar aquilo, porque não adianta ela querer, eu quero comunicar tal coisa, e realmente tudo começa na identidade. E falando em identidade, até outro dia eu estava numa reunião com uma pessoa, que é consultora de moda também, mas está a começar, e ela comentou comigo assim, a Loi, por exemplo, tem uma assinatura. Quando eu vejo, outro dia eu vi uma pessoa que é atendida por ela, e eu identifiquei a assinatura dela nessa pessoa. E como eu não entendo disso, né, eu falei assim, mas como que é essa assinatura? É interessante ter assinatura, né? E ela falou que é bom porque é uma marca da pessoa ali. E como que você construiu essa sua assinatura? Eu acho que nesse caso era o lenço. Como que você fez essa construção da assinatura? Até você comentou há pouco tempo que você tem a sua assinatura ali nas suas consultorias. Então, assim, eu gosto de trabalhar com as clientes no estilo que é delas, Sim. Não que é meu. Que aí existe a identidade da pessoa. Porque é uma das coisas que eu começo a reunião com a cliente falando assim, olha, o que é importante para você é importante para mim. Né? Ponto. Então a gente vai trabalhar em cima daquilo que faz sentido para sua vida, para sua realidade e mais do que tudo para o seu estilo. Porque quase sempre as clientes chegam com esse desejo de se conhecer. Por quê? Porque elas não querem viver à mercê da opinião de outras pessoas. Porque isso não transmite confiança. E a confiança vem do conhecimento que eu tenho sobre mim, do conhecimento que eu tenho sobre mim, daquilo que eu gosto, daquilo que eu me sinto bem, que eu me sinto confortável. Eu realmente acredito que conforto é confiança. Porque se a pessoa não estiver confortável na sua skin, digamos assim, naquilo que ela está vestindo, ela não vai transmitir confiança. E se ela não sabe como é que ela quer, outras pessoas vão falar o que ela tem que usar e não vai estar alinhada. Exatamente, a pessoa fica o tempo todo precisando da autorização ou do... Não é autorização a palavra que eu quero usar, Aprovação. Aprovação. A pessoa fica com a necessidade da aprovação de terceiros
E aí ela não vai se sentir confiante nunca, porque quem aprovou não foi ela. Não foi ela diante do espelho. Ela não tá olhando pro espelho falando, eu gosto daquilo que eu tô vendo. É outra pessoa. Mas eu gosto de trazer para as minhas clientes também a ideia de que vamos tentar. Vamos sair da caixa. Vamos pensar fora da bolha do que é certo e do que é errado. E vamos tentar as possibilidades. Então a gente chega no guarda-roupa e normalmente nunca tem acessórios. E aí eu falo com elas, olha, vamos adicionar certos acessórios e vamos ver se você realmente vai se sentir bem com esse acessório, se não, a gente tenta outra possibilidade. E o lenço, ele entra, né? Porque eu acabo usando... Eu acho que tem muita questão da identificação. Como é um acessório que eu partilho muitas vezes, que eu uso muito, e que, inclusive, acabou se tornando parte do meu kit que eu entrego para as minhas clientes, não, eu quero tentar usar um lenço porque eu nunca usei, ou então eu tenho muitos lenços e eu acabo não usando, e aí eu trago para elas algumas sugestões e elas tentam ali essa possibilidade. Pode ser isso, uma questão de assinatura, né, da consultoria, mas o meu objetivo não é que a minha assinatura de estilo faça parte da assinatura de estilo das minhas clientes. O meu objetivo é realmente que a cliente ela encontre a sua própria assinatura de estilo. Mas eu acho que é interessante, a cliente vai encontrar, mas também ter uma assinatura sua ali, um sinal seu, também faz parte de um branding seu, que está incluído ali na sua marca. A pessoa, quando contrata você, ela quer contratar todo aquele branding que está envolvido na sua marca. É verdade. E você não deixa de ser referência. Olha, eu gosto do batom vermelho da Ló, eu me identifiquei com aquilo, eu quero contratar aquilo, eu gosto que ela sabe usar lenços. E vai querer contratar e vai estar de acordo com... É aquela identificação inicial, né? Exatamente. Eu gosto de usar a frase, batom primeiro, bom dia depois. Eu começava sempre os stories assim. E eu falo pra elas na sessão, na primeira sessão de coloração, é uma das que eu mais falo, eu falo assim, tá proibida sair de casa sem usar nem que seja um lip tint. Um glossinho, uma coisinha, um brilhinho. Que eu falo, né? Tipo, batom resolve metade dos nossos problemas. Se a gente tá cansada, a gente usa batom com batom, a gente pode usar batom como blush, a gente pega, passa um pouquinho nos olhos, já faz uma sombra, então é um trezinho, tá? E aí já dá aquele toquezinho de felicidade. Então eu acho que o batom e o lenço realmente são dois itens, acessórios que diferenciais. Eu vou falar que eu era do blush, eu sempre fui aquela que não saía de casa sem blush. Aí ultimamente eu tô mais de batom. Não sei se vai envelhecendo, mas eu adorava um blush. Falando em lenço, eu trouxe aqui um presentinho pra você. Obrigada, gente. Olha que chique. Tem o nome dela aqui, a marca. Adorei. Olha, eu sou uma que quase não uso lenço, eu acho lindo. A Elsa Louro, minha amiga, ela usa muito lenço. Eu falo, Elsa, eu queria tanto ser assim. Olha, então temos a oportunidade. Então você me explica depois, eu adorei. Adorei o lenço, obrigada. Depois você me diz como é que eu posso usar. Tá bem. O lenço, ele veio dessa assinatura de estilo, porque o lenço tá escrito batom primeiro, bom dia depois. Boa, é todo um branding. Eu tive menina, na verdade, eu tava fazendo pesquisa para uma cliente. A cliente foi pro Dubai e eu tava fazendo pesquisa para ela numa marca. E eu gostei muito do design e eu acabei... Pode falar. Eu dormi e eu sonhei com o lenço, que eu criava o meu lenço. Eu até contei, tem um post falando sobre isso nos stories. Eu acordei, era tipo 5 e pouco da manhã, e eu desenhei o lenço desse sonho. E ficou lindo. Aí eu mandei pra minha design, que é carioca, e ela fez essa obra de arte. Eu falei, cara, eu vou transformar isso num lenço pra dar de oferta pras minhas clientes. Por acaso é um item que eu tenho muito orgulho, porque a história foi assim, muito... Não, e é isso, foi o que a gente falou, é a sua assinatura, o seu brand, e as clientes adoram, e é super chique. Eu posso te mostrar como usa aqui? Pode. Já posso fazer um truque de estilo aqui pra você? Pode. Olha, eu vou fazer um que as minhas clientes gostam muito, que é a flor. Fazer a flor com o lenço. Então, basicamente, a gente vai pegar o lenço, esse aqui ele mede 70 por 70, mas pode ser um lenço menorzinho também, não tem problema. Até um lenço de 1 por 1 também funciona. Convém ser quadradinho. Vamos pegar aqui as duas pontas. Vamos amarrar uma na outra, assim. É aquilo, né? Quem sabe faz ao vivo. Aí ele vai ficar assim. Sim. Depois, a gente pega nessa mão aqui, segura aqui, no buraquinho, vem aqui, coloca aqui. Aí pega na outra ponta, roda uma vez, roda 2 vezes, volta pra aqui
E aí faz assim uma que flor. gente! E Ainda bem daí, que isso tá gravado em vídeo pra eu poder... e daí essa flor aqui, dá pra gente dar uma ajustadinha nela. A gente pode usar assim, olha, por cima. Sim. Dá pra amarrar numa bolsa, agora no verão. E daqui, deixa eu ver se na minha praia. roupa... Eu acho que nessa minha roupa aqui já combina. Sim, é uma cor que ela é, a gente chama de uma cor universal. E ela funciona muito bem com praticamente todas as cores, que é o bordo. Sim. Não, eu adorei os seus colares de pérola que eu falei. Eu adoro colar de pérola. Meu vestido de noiva foi todo de pérola, porque eu adoro. Ai, que lindo! Ficou bom? Tá combinando aqui, Lói? Deixa eu posso Tá, ajustar? abre aqui, Deixa eu pode. ajustar. Olha, com licença. Opa, peraí. Deixa eu colocar aqui assim direitinho pra ficar. Vamos fazer a técnica aqui. Assim. Deixa eu fazer assim. Ai, desculpa o teu cabelo. Assim. Aí vamos amarrar ele, fazer como se fosse uma folha, sabe? Do lado de cá, porque daí a gente amarra aqui, aí fica a flor e a folhinha. Ah, entendi. Olha, com licença. Assim. Ó. Ó, viram? Gostaram? Adorei. E você falou aí, quem sabe faz ao vivo. Mas eu vi que você era muito insegura quando era criança e agora você sobe lá no nosso evento, porque eu conheci a Loi recentemente no evento presencial, na gravação do podcast ao vivo, e a Loi foi sorteada, subiu no palco e falou, contou com maior naturalidade. Como que foi esse processo aí da sua insegurança, da criança insegura, para hoje em dia fazer ao vivo aqui, mostrar e falar tão bem? Então, eu costumo dizer que eu não era só insegura, eu tinha medo de gente. Assim, eu nasci no campo. Literalmente, eu nasci no... Quando eu era mais nova já me falaram que eu tinha preguiça de gente. Eu nasci no interior do Pará, então a gente não tinha contato com o mundo lá fora, né? Era distante de tudo, então eu tinha realmente medo de pessoas desconhecidas. Quando vinha um carro, eu escondia debaixo da cama. Eu era essa pessoa. Mas eu saí de casa muito cedo, né? Eu vim morar fora do... Quer dizer, eu saí do campo praticamente para vir morar na Europa, né? Então foi assim uma mudança muito radical de vida. E eu notei que o bom humor, a descontração, quebrava o gelo e eu conseguia chegar mais longe, digamos assim, com as pessoas, principalmente aqui fora. Claro que no meu primeiro trabalho isso já ajudou bastante, eu trabalhava ali numa recepção e os meus patrões na época falavam sempre, brinca um pouquinho e tal, não fica inseguro na hora de falar com o cliente. Isso ajudou, me deu assim aquela primeira informação. Quando eu vim morar aqui, eu notava isso, que sempre que eu trabalhava no shopping, e sempre que eu falava com o cliente, brincava um pouquinho, aquela brincadeira soft, né, funcionava. Então acabava que quebrava ali o gelo. E claro que depois a questão da imagem pessoal, trouxe toda essa bagagem de não, eu posso brincar, eu posso conversar com as pessoas, saber também um pouquinho de cada coisa, sabe? Procurar, quando a gente tem a oportunidade de sentar numa mesa, a gente não precisa de saber muita coisa sobre vários assuntos, mas ter a informação suficiente para conseguir fazer uma pergunta. Sim. Então esse era meu lema. Eu preciso de saber o suficiente para fazer uma pergunta e deixar a pessoa à vontade para responder. E aí juntou esses 3 pontos, que era o bom humor, o fazer pergunta, que tem a ver com a minha formação, não é? de jornalismo. E depois o fato da minha imagem. Porque uma mulher, quando ela olha no espelho e ela tá confiante naquilo que ela vê... Você ia falar, a imagem traz muita confiança, assim, a pessoa... É o que você falou, de ter identidade, se sentir segura com aquilo, muda muito, assim. Eu vejo que tem muita gente que se sente mal e às vezes a pessoa faz uma transformação, aquela pessoa quietinha, ela fez uma transformação, ela muda completamente, porque ela começa a se sentir mais segura. Exatamente, porque daí a gente olha no espelho, a confiança ela vem primeiro no espelho. Sabe? Eu olhar no espelho e falar, eu me vejo, eu me encontrei, eu gosto do que eu vejo. Sabe? Eu não preciso dar... A palavra fugiu de novo, eu não preciso da aprovação de terceiros para eu me sentir bem. Né? Então, eu me visto para a vida que eu tenho hoje, eu me sinto confiante nas escolhas que eu fiz, porque a imagem, ela parte das escolhas, e as escolhas feitas a partir da identidade, da profundeza das nossas raízes, não é? E da intencionalidade. Então, eu tenho intenção naquilo que eu escolhi, e por isso eu me sinto confiante. E aí,
o mundo se torna pequeno pra essa mulher. Mas eu lembrei agora que eu, quando era mais nova, eu tinha muito assim, ai, será que eu não tô arrumada demais? Achar que tá arrumada demais ou arrumada de menos. Overdress, né? Quando você tem confiança em você vai, não tá nem aí. Se você tá arrumada demais, se você tá arrumada de menos, você vai, você tá confortável com aquilo. Exatamente. E às vezes a questão do arrumado demais, arrumada de menos, tem a ver com a personalidade da pessoa. E é por isso que eu acho importante a pessoa se conhecer. Porque imagina, se eu vou fazer uma sessão de styling para fotografia e eu tento conversar com a pessoa para quebrar esse estereótipo de eu preciso de me vestir assim para transmitir autoridade. E aí é que tá, não, você precisa se vestir para comunicar com o seu público aquilo que você quer comunicar sem perder a sua identidade. Exatamente. Né? Porque se você perde a sua identidade, você vai perder a sua confiança. Né? Então, a partir ali sempre do que eu gosto, né, da minha intencionalidade, a gente não vai esquecer a intencionalidade, mas ter o foco que começa sempre entre eu e o meu espelho, a imagem refletida no espelho, para depois eu conseguir transmitir essa confiança que eu tenho sozinha pro mundo. Exatamente. Acredito muito nisso. Nossa, perfeito. Quando a Loi falou no dia do evento, eu falei, nossa, identificou comigo, porque eu acredito muito nisso também. E assim, queria te agradecer muito, Loi, a presença. A gente ficaria aqui conversando horas. Adorei. Passou rápido, adorei o presente. E conta como é que as pessoas podem te encontrar. Se és uma mulher que sente que as roupas que tem já não te representam, sente que passou por uma transformação ali, a nível de trabalho, ou mesmo a nível de maternidade, porque acontece muito, né? Quando a mulher se torna mãe, ela olha pro guarda-roupa e pensa, não tenho nada mais para vestir, nada funciona para esse novo corpo, para essa nova realidade. Então, eu trabalho maioritariamente hoje online com essas mulheres, mulheres que trabalham muito no digital também, procuram se encontrar novamente. Tá? Trabalho com consultoria de estilo, com styling corporativo e com a coloração pessoal. Dentro da minha coloração também ali eu trabalho já alguns pontos do visagismo, para a escolha dos óculos, para a escolha do corte de cabelo, cor e corte de cabelo. Então é um trabalho que a gente começa daqui para cima e a gente vai se aprofundando no estilo até chegar ali no guarda-roupa da pessoa. Podem me acompanhar através das minhas redes sociais. Eu estou no Instagram com @LoiCSilva, no TikTok com o mesmo @ e no YouTube também. Ai, tá ótimo. Gente, sigam a Loi, porque é maravilhoso. Além dela ser maravilhosa, tem o bebezinho também, que a gente fica encantada. Tem o Francisco também, que a gente fica encantada. Então, assim, acompanhe a Loi. Tem dicas também ótimas ali, como não só com consultora, mas também dicas de bebê, dicas de produtos de bebê, alimentação, de tudo. Porque eu aplico aquilo que eu falo para os meus clientes, que eu sou consultora, mas eu não posso... Hoje eu não sou consultora montada, porque eu passo o full time durante a semana com o meu bebê, né? Então, sim, eu gosto de me arranjar, eu gosto de me sentir bem com o espelho, com a minha imagem, mas dentro da realidade que eu tenho hoje. E é isso que eu trabalho com as minhas clientes, é a gente montar um guarda-roupa que faz sentido para a realidade que tens hoje. Sem gastar muito, porque eu até vi você falando, muita gente acha que vai fazer consultoria, vai ter que gastar dinheiro para comprar roupa nova. E eu vi você falando disso, que não, que muitas vezes são as roupas mesmo que a pessoa já tem, que está guardada no armário e que não usa. O meu ponto principal dentro da consultoria não é fazer as mulheres comprarem mais, é ensinarem elas a comprarem certo. Exatamente. E comprar certo não é fácil. Tá? Não. Comprar certo não é fácil e as minhas clientes voltam depois com essa informação. Loi, eu compro muito menos hoje, porque comprar, levando em consideração todos os pontos que a gente trabalha dentro da consultoria de imagem, levando em consideração a intencionalidade, o biotipo, as cores, o tecido, a qualidade do material, não é fácil. Então requer um estudo maior, não é? De peça por peça, daquilo que a gente vai em busca daquela peça e a gente tem que sair do shopping com aquela peça, a gente não vai sair com outra peça. Então não é comprar por comprar, é comprar de forma assertiva. E a gente, depois da consultoria, acaba economizando. Exatamente. Né? Porque a gente acaba comprando com mais intencionalidade, o guarda-roupa fica mais enxuto, com mais possibilidades, e acaba que a gente gasta o quê? Gasta menos dinheiro. E o que eu falo muitas vezes, caro é aquilo que você não usa. Então, se você compra certo, com certeza você vai comprar menos e vai poupar muito mais. Sim, exatamente. Bom, obrigada, Loi, então. Olha, sigam a Loi, sigam aqui o Reta.marketing digital, Renata Parreira P, assinem o canal e assistam os próximos episódios.
Aliás, esse é o último episódio dessa temporada e em breve voltamos com novos episódios, nova temporada, novos convidados incríveis. Beijinho, até lá e muito obrigada pela companhia nessa terceira temporada do Reta Talk.